Então agora a gente vai começar a falar sobre esse assunto bem delicado, não é? Que muitas vezes é comentado em redes sociais e na verdade muitas mulheres têm medo de que isso aconteça, né? Principalmente aquelas mulheres que já sofreram com a depressão anterior, ou com algum outro problema de ordem psicológica e emocional, tá? Então eu vou colocar algumas orientações, colocar alguns sinais e sintomas, mas é aquele negócio, nada substitui o diagnóstico com o médico, com o especialista, nada substitui a visão do especialista. Aqui só são orientações bem básicas, até para você ter maior percepção de si mesmo, né? De si mesma, o que é que pode estar acontecendo, o que é que sinaliza que isso tá no caminho certo, no caminho não tão bom, será que preciso procurar algum médico? Outra coisa, procura médico, muitas vezes tomar até uma medicação. Não é algo, digamos, pejorativo, não vai te tornar pior, muito pelo contrário, você vai estar se ajudando e ajudando teu bebê, porque, como eu vou falar posteriormente, muitas vezes esses problemas vão afetar o teu relacionamento com o bebê, não é? E essa criança, ela pode se crescer com alguma disfunção comportamental, algum probleminha. Então é melhor você tratar, não é ser motivo de chacota, não tá feio, não tá errado. Complicado é você não buscar o tratamento, tá bom? Então, o blues puerperal, ele ainda não é uma depressão pós-parto, certo? Mas o que é que pode acontecer? Algumas mulheres que apresentam esse blues, ela pode até desenvolver uma depressão, tá bom? Esse blues puerperal, ele é mais comum, não é? De acordo com as estatísticas, ele ocorre em 7 de 10 mulheres, ou seja, né, pode acontecer de 10 a 80% das mulheres. É aquele momento em que você está naquele impasse, são muitas modificações hormonais, é um novo ser que está ali sob sua responsabilidade, indefeso, chorando, querendo se alimentar, é um novo relacionamento para você, né? Você tem que dar atenção ao outro filho, que muitas vezes é pequeno, você tem que dar atenção ao seu marido, ou companheira, enfim, outras pessoas de sua casa, às vezes você não tem uma boa rede de apoio, então tudo isso pode influenciar para que surja esse blues puerperal, não é? É um bebezinho que você esperou tanto, por em torno de 40 semanas, né? Mas por mais que essa espera tenha sido muito grande, foi uma criança muito desejada, querendo ou não, vai causar um impacto grande, não é? Na tua rotina, e que pode te deixar às vezes com um sentimento de incapacidade, não é? Mas o bom disso tudo é que ele é um problema transitório, vai durar pouco tempo, não é? Quando realmente é um blues, tá? Os sintomas dele, o que é? Choro fácil, tristeza, irritabilidade, cansaço, lamentações, eu sou incapaz, eu não tenho condição. Eu me lembro muito porque eu já passei por isso, né? Você fica super de bem com a vida, de repente você tá triste, tá chorando, se lamuriando, achando que não tem condição de cuidar do bebê. Às vezes, quando eu tive minha menina, eu ficava com sentimento de culpa porque eu não estava dando tanta atenção pro meu filho, que na época tinha 8 anos, né? E a gente fica assim, aí a gente quer dar atenção a todo mundo, quer dar atenção ao marido, quer dar atenção ao cachorro, a todo mundo que está em casa. Mas a gente precisa ter é interessante, né, querendo ou não, ter um certo equilíbrio para poder
ficar bem nesses momentos, né? Você vai se sentir muito atarefada, muito solicitada, mas é aquele negócio. Esse blues ele pode se iniciar mais ou menos no terceiro dia, que realmente é quando o negócio fica bem pesado, né? Quando a amamentação está muito intensa, quando as necessidades do bebê estão bem intensas, você está sentindo dor, se foi uma cirurgia cesariana, está sentindo dor no pé da barriga, não está conseguindo se locomover direito, tem medo de romper ponto, não está conseguindo tomar banho, fazer xixi é difícil, fazer cocô é mais difícil ainda, né? Mas o bom de tudo isso é que acaba, né? Você vai se readaptar, vai se readaptando, né? Muitas vezes isso que acontece é resultado das alterações hormonais, né? Houveram alterações hormonais, na verdade a gente tem alteração hormonal desde sempre, né? Puberdade, mulher começa a menstruar, aí começa a ter alteração hormonal todo mês, aquela vai e volta, aquela coisa bem, que é estável, né? Mas que de certo modo causa uma instabilidade, né? Imagina a mulher que passou pela gestação, né? A gestação foi se construindo ao longo do tempo, de repente tem um parto, aí tudo aquilo que foi construído vai voltar ao que era antes, vai mudar tudo de novo, né? Então tem que se dar tempo. Claro que, mais uma vez, é interessante ter uma boa rede de apoio, tá? Muitas vezes isso vai melhorar quando a mulher começa a dormir um pouco mais, né? Entre 4 a 5 horas por noite, sem interrupção, é o desejável. Mas quando ela começa a dormir mais, ela começa a descansar. Muitas vezes isso aí é só sinal de cansaço, né? E quando ela consegue alguém para ajudar mais, para dar mais apoio com os cuidados do bebê, e logo, umas 2 a 3 semanas depois, o bebê ele já tá até conseguindo dormir um pouco mais, não é? Tem bebês que, lógico, dormem mais, dormem bastante, tem outros que não. Mas aí é uma questão realmente de adaptação e tem as individualidades, tá? Isso pode se perdurar muito, né? Pode prejudicar muito a relação entre mãe e bebê, principalmente quando não tem um apoio de outras pessoas, trabalham nos cuidados com o bebê, e as crianças podem crescer com dificuldades emocionais e cognitivas, lógico, se esse problema ele dura muito tempo. Tá bom? Se por acaso vira, né, uma depressão pós-parto, por exemplo. Então, a depressão pós-parto, o que é? É uma desordem depressiva que ocorre do início da gestação, tá? Essa depressão pós-parto, ela pode ser uma continuidade de uma depressão que aconteceu ainda na gestação, tá? Ou dentro de semanas a meses de pós-parto. O que é que acontece? A gestação ela não vai acontecer da mesma forma entre as mulheres, né? E não acontece da mesma maneira nem na própria mulher, certo? Uma gestação, ela vai ser diferente da outra, tá bom? Sentimentos diferentes, tá certo? Então, às vezes, infelizmente, a mulher não está preparada para uma gestação, não é? Às vezes, a depressão, ela pode ser até uma exteriorização de uma insatisfação, de uma rejeição, enfim, né? É outra coisa que nós não podemos julgar. Eu não sou uma grande conhecedora da questão da depressão, tá? Mas a gente lida muito. Tem mulheres que eu já atendi mulheres que chegaram e disseram: Carol, hoje eu já tô até aceitando essa gestação, mas no começo eu não queria. Eu fiquei mal. Não abortei porque, enfim, não iria abortar, mas eu fiquei mal, eu não queria, foi difícil aceitar, mas agora eu tô de bem, agora eu amo meu bebê e tal. Agora tem mulheres que não, que elas, às vezes elas já tinham um transtorno depressivo, aí esse transtorno continua na gestação e perdura após o parto, tá bom? Então, é algo que deve ser diagnosticado. A mulher ela precisa receber bastante apoio, não é? Para justamente evitar uma piora e evitar algo bem complicado, tá? Ela pode ocorrer, né?
em 10 a 15 mulheres de 100. Então, ela já tem uma probabilidade um pouco reduzida para acontecer, né? Mas acontece. Se não não aconteceu nada durante a gestação, se é uma mulher sem histórico de depressão, pode ser que ela se inicie após 2 meses após o parto, pode finalizar após a 6 meses a 12, mas cada caso é um caso, tudo tem que ser estudado, é aquele negócio. A mulher ela precisa procurar ajuda de profissional especializado. Né? No caso de for usar a medicação, tem que ser uma medicação adequada, tem que ver a questão da amamentação, né? Questão de também realizar terapia, tá? A questão do risco, ele vai influenciar bastante, se ela já tem um histórico pessoal ou familiar de depressão, se a depressão ocorreu na gestação, se o bebê nasceu doente, ou se às vezes acontece, né, de o bebê ser diagnosticado com algum problema ainda durante a gestação, um problema que provavelmente vai ser crônico, não vai ter como tratar, não vai ter como amenizar, não é? E isso pode provocar, muitas vezes vem aquele sentimento de incapacidade, pode gerar uma depressão, né? E infelizmente os fatores estressantes da vida, né? Questão econômica, questão de relacionamento, né? Tem mulheres, por exemplo, que têm bebês de um único momento com uma pessoa que nem se comunica, né? Às vezes foi por obra do destino, talvez não usou preservativo, enfim, por alguma situação, naquele momento ela não queria ter um bebê, né? Vem aquela questão, né, de violência, o bebê ser um fruto de uma violência. Então tem muita coisa que pode estar impulsionando, né, pode estar originando essa depressão pós-parto, tá? É algo que também vai afetar e muito o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Então é uma dupla que precisa de muito apoio, de uma base de sustentação muito grande, né? E de uma mulher em 1000 pode acontecer a psicose pós-parto, né? Que ela é mais rara. Nesse caso, a mulher ela apresenta pensamentos estranhos, né? Alucinações, paranoia, muitas vezes está relacionado com o transtorno de bipolaridade, em que a mulher começa a pensar coisas absurdas, sei lá, escuta o bebê chorando, fica preocupada do nada, enfim, acontece um bocado de coisa e também deve ser bastante observado, tá? Aí os sintomas da depressão pós-parto, né, eles estão sempre ligados a algo que vai deprimir a pessoa, que vai levar a pessoa para baixo, né, que vai levar para aquela sensação de incapacidade. Então é muita tristeza, aquela tristeza sem uma razão de ser, né, entre aspas, uma tristeza sem explicação. A mulher pode ter um ataque de ansiedade, aquela sensação de sobrecarga, aquele cansaço que não acaba, é um cansaço que dura, né, muito tempo. As mudanças de humor, né, uma hora tá bem, outra hora tá chorando, outra hora tá com muita raiva, sensação de culpa, né, que vem dessa sensação de incapacidade, às vezes de não merecer aquele momento, né, vai provocar uma grande redução da qualidade de vida. A mulher deixa de se cuidar, vai deixar de cuidar do bebê, vai deixar de se dar atenção, de dar atenção aos outros familiares, choro, fadiga, culpa, né? Novamente eu esqueci de apagar, né? Vai perder o interesse pela vida, né? Vai se sentir muito insegura, pensamentos obsessivos, muitamente pensamentos ruins, não é? Muito irritada, aquele sentimento de incapacidade, o medo de prejudicar o bebê. E uma coisa que é bem importante de se observar é a questão da relutância em amamentar, né? É como se fosse uma rejeição mesmo pelo bebê, ou às vezes uma incapacidade para aquilo, não presta para nada e tal, enfim.
é bem complicado e precisa de muita atenção, né? Infelizmente algumas pessoas não levam a sério, né? Muitas vezes até se diz, quer chamar atenção, isso, aquilo, outro, mas tem que dar muito, tem que demandar muito cuidado para essa mulher e para o bebezinho também, né? Aí a depressão pós-parto e o exercício, né? Existe uma correlação muito positiva, claro que a questão do tratamento da depressão, ele precisa do acompanhamento médico, muitas vezes com a prescrição de medicação, mas a realização do exercício físico pode até melhorar e potencializar os efeitos dessa medicação, né? E uma terapia também é sempre bem-vinda. Então, o exercício, ele vai ter vários facilitadores. Ele vai ser livre, ele é mais acessível. O exercício físico, ele não possui estigmas, né? Então, todo mundo faz, todo mundo pode fazer, criança, jovem, adulto, idoso, ambos os sexos. Não vai provocar efeitos colaterais, claro que tem que ser um exercício realizado com a orientação profissional, com bom acompanhamento, né? Então, vai melhorar na circulação do sangue, o aumento de endorfinas, norepinefrina e serotonina, que são hormônios, que são substâncias que vão melhorar a questão do bem-estar, né, da pessoa. O problema da depressão está muito ligado ao bem-estar, a como a pessoa se sente. Então, os exercícios, eles vão provocar esse bem-estar. Melhora a temperatura corporal, melhora a circulação cerebral, né? Todos esses sentimentos, essa alteração de transmissão de serotonina, né? De endorfinas, elas acontecem muito a nível cerebral, então até isso vai melhorar a tensão muscular, né? As dores musculares, aquela sensação de cansaço muscular, né? Então são efeitos bioquímicos, o corpo vai funcionar melhor, psicológicos, melhora a questão do sono, vai reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, melhora o humor, a memória. Tem essa questão ligada à imagem corporal, né? As mulheres têm muita preocupação a voltar ao corpo anterior, diminuir logo de peso. Então o exercício, ele vai ajudar, melhora a convivência social. Por quê? Porque muitas vezes vai sair daquele ambiente de casa, né? Não que seja nocivo, mas às vezes ver outras pessoas, ver outros lugares, né? Outra paisagem vai fazer muito bem para essa pessoa. E durante a realização do exercício físico, a pessoa não fica pensando besteira, né? Não fica com aqueles pensamentos negativos que muitas vezes são impregnantes. Aquela coisa que vem e fica cria-se um monstro dentro da cabeça que muitas vezes, na verdade, não existe. Aí a mulher, ela pode realizar exercícios como alongamentos, exercícios respiratórios, caminhadas, exercícios mais voltados para o cardiovascular, não é? Que são exercícios de mais movimentos, ou então eles podem ser associados com exercícios de resistência, pilates, yoga, né? Pilates e yoga é legal porque ajuda a questão da concentração, respiração, a pessoa fica mais ocupada em executar o exercício da maneira correta, aí com isso para de pensar, ter aqueles pensamentos mais negativos, tá? E domiciliares com acompanhamento. Na verdade, todos esses exercícios precisam ser realizados com acompanhamento profissional, tá? Eles podem ser realizados de 1 a 5 dias por semana, mas tudo isso vai depender da disponibilidade da mulher, né, dos cuidados com o bebê, por pelo menos 30 minutos. Aí a intensidade pode ser leve, moderada, intenso, mas tudo isso vai depender de cada caso, tá? E melhor quando são individualizados. Por quê? Porque o profissional, ele vai dar uma atenção, né, mais direcionada para essa mulher, tá? E quando esses exercícios já são realizados durante a gestação, a tendência de reduzir a incidência de depressão e até do blues é bem menor, né? Então, exercício físico é só benefício, tá certo? Então, espero que tenha gostado desse conteúdo. Para mais informações, pode me perguntar, tá certo?